Outro olhar. A apresentação, Kleber Benvenu. Olá, bom dia! Bom dia, família Bandeirantes. Bom dia para você que nos escuta na intimidade do rádio ou também que nos acompanha aqui pela internet. Hoje, sábado, amanhã é o dia. Está todo mundo meio tenso, muita coisa acontecendo. E claro que nós vamos falar de eleição e de política. O nosso programa gravado, talvez tenha algum fato que envelheça, porque tudo pode mudar em poucos minutos. Vamos tentar ser um pouco atemporais, tanto quanto possível, mas sem deixar de abordar os principais temas dessa véspera de eleição. Os nossos convidados são o escritor Percival Pugina e o doutor Antônio Augusto Maier dos Santos. Pugina é um analista que cantou muitas pedras com décadas de antecedência sobre o cenário nacional, vários livros publicados, arquiteto de formação, um dos intelectuais mais destacados do cenário atual. O doutor Antônio Augusto, advogado, especialista em direito eleitoral, professor nessa área, também é autor de diversos livros sobre política, eleição, história, conhece tudo, um dos advogados mais destacados também no país sobre estes temas, além de conhecedor, como eu disse, de política e de história. Meus caros, bom dia. Eu quero começar te ouvindo um pouco, doutor Antônio Augusto, porque é uma eleição muito judicializada, que incrivelmente o juiz, igual futebol, né? O juiz está apitando, quando o juiz aparece, muito sinal de que alguma coisa está errada e talvez o juiz está querendo aparecer demais, né? Um cenário de invasão de competências, me parece, de excesso de judicialização, uma marca dessa eleição. Quero te ouvir uma abordagem geral sobre essa circunstância. Bom dia. Inicialmente, meu bom dia, Kleber Benvenu, minha satisfação em participar mais uma vez da tua companhia, no teu programa, aqui na Bandeirantes. Um abraço muito fraterno, especial, meu querido amigo, Percival Pugina, pessoa a qual tenho as maiores e totais reverências por conta da influência positiva, caráter visionário das suas manifestações. Enfim, é uma satisfação imensa poder privar desses minutos com vocês e com a audiência qualificadíssima do teu programa, Kleber. Realmente, um dos traços marcantes do pleito de 2022, relativamente à eleição presidencial, é a conflagração judicial. O Tribunal Superior Eleitoral, sobretudo a partir do início oficial da campanha eleitoral, dia 16 de agosto, está continuadamente sendo provocado a se manifestar sobre os mais diversos assuntos relacionados, sobremodo, aos aspectos da propaganda eleitoral. Nós não tivemos grandes manifestações em torno de figuras abusivas, são os abusos de poder, porque o predomínio das demandas recai sobre propaganda, Cléber. É interessante notar que a última eleição que teve um volume de conflagrações desta natureza, ou seja, na seara da propaganda eleitoral, foi lá atrás, foi na eleição de 2010. Naquela eleição, houve um volume muito intenso de representações por propaganda irregular. Em 2014, também houve um registro, mas não chegou ao volume de 2010. Pois bem, nesta eleição de 2022, nós temos, num período, se for feita a contabilidade, no primeiro dia de campanha oficial, dia 16 de agosto, a se estender até o presente momento, Kleber, nós temos mais de 100 representações e petições conflagrando a eleição. E bem como tu disseste, quando o juiz passa a ser protagonista, é porque no velocímetro o excesso de velocidade não é praticado exatamente pelos candidatos. Tá? Eu tenho uma percepção técnica relativamente a esta composição do Tribunal Superior Eleitoral. Está identificada uma maioria e uma minoria. Quando a matéria vai a plenário, ocorrem as divergências, os debates. Mas o interessante de se notar, Kleber, é que houve uma decisão que me impressionou muito, que foi aquela relacionada à utilização do Palácio do Planalto para que o presidente da República pudesse manifestar-se. Ora, Kleber,
Pugina, audiência. Quando foi votado o Instituto da Reeleição, se atribuiu a continuidade administrativa. Foi lançado na lei eleitoral um rol de condutas ditas vedadas, justamente a mitigar os efeitos da reeleição. Todavia, vírgula, há uma jurisprudência cristalizada, remansosa, pacífica, admitindo manifestações do chefe do Poder Executivo Federal, junto ao Palácio do Planalto, que ali é o seu domicílio funcional. E houve uma guinada jurisprudencial nesta eleição, que me parece, por força do teor dos votos, da inconsistência, inclusive, de alguns deles, nitidamente direcionada à capa de processo, como diria o ministro Marco Aurélio. Então, Kleber, Pugina, o volume de representações é dominante, nós nos aproximamos de 100, uma centena de representações, algumas delas decididas de modo, assim, impactante, de uma forma pouco convincente, também é preciso que se diga isso, porque as composições anteriores também erraram, acórdãos que surpreenderam, Kleber, em matéria, sobretudo, da comunicação. Comunicação é sensível. A comunicação, ela precisa ter um tratamento distinto, que ela diz com valores de expressão, de liberdade, de comunicação social. Esse verbete é muito importante. E eu te confesso, Kleber, com a tutela do Pugina, e se eu estiver dizendo alguma coisa, ele e tu que me puxem as orelhas. Mas o tema está sendo maltratado. Bom, o tema está sendo tratado de uma forma... até generoso dizer, porque é maltratado. É isso, Kleber, não quero monopolizar a verdade. Tratado. É. Mas está sendo maltratada, a matéria está sendo maltratada, a matéria está sendo chicoteada algumas vezes, nós temos decisões inconvincentes que nós sabemos, eu, pelo menos, enquanto operador do direito eleitoral, eu não tenho muitas dúvidas que boa parte dessas decisões, elas não vingarão no pleito seguinte, porque haverá uma suavização em torno delas a partir de outros casos concretos. Pugina, e é uma gravidade também que não está sendo compreendida do lado de cá, né? Decisões jurídicas cuja gravidade com repercussão no calor da liberdade social e que muita gente está achando tudo bem, porque é contra um lado só essa altura do campeonato, né? Olha, Kleber, eu percebo muito nitidamente que há um espanto social. Ou seja, eu vejo a sociedade espantada com a atuação, com febricitante, né, das cortes brasileiras. Isso não, o que está acontecendo neste período eleitoral, dentro do Tribunal Superior Eleitoral, não é em nada diferente daquilo que o Supremo Tribunal Federal vem fazendo ao longo do tempo, na minha avaliação. Então, nós estamos tomando injeção de instabilidade política na veia da sociedade. A sociedade se ressente disso. Aquela imagem que se tinha das Supremas Cortes como voz serena, a serenidade sumiu. Aquela conduta moderada do juiz, hoje o juiz comenta uma situação, o magistrado, o ministro das nossas cortes, comenta uma situação no Twitter e no dia seguinte vai decidir sobre o caso. Meu Deus! Olha, eu convivi, de magistrado da família, as coisas não são assim. Em algum momento se perdeu, essa carroça perdeu uma roda, ela está desnivelada, e a sociedade chacoalha com isso. O resultado não é a pacificação pela ação rápida, urgente. Ao contrário. Pelo contrário. A consequência disso é aumentar o tumulto que se diz querer evitar. Eu estou vendo um caso concreto, assim, quando olho para o que aconteceu com o Roberto Jefferson. As razões para suspender... Primeiro, que o próprio inquérito tem aqueles defeitos de origem que são bem conhecidos da sociedade. Mas as razões para suspender a prisão domiciliar dele
já vem de mais tempo. Ele nunca deu muita bola para essas restrições. Poderia ter acontecido a prisão dele a qualquer momento. No entanto, ela aconteceu a uma semana da eleição, no último dia possível de fazê-lo. E a mesma corte, agora vejam bem, a mesma corte que diz que tem que preservar a harmonia, o ambiente tranquilo e calmo para a decisão, olha o que fez, olha no que deu. O que mostra, na minha avaliação, uma imprudência que vai muito além, né, da capacidade da sociedade de conciliar isso com o seu próprio senso de justiça. Quem é que quer tudo já, agora, ao seu modo, e tem que ser, né, e conta para ir com isso com uma colegialidade que beira, né, a uma relação que vai além dos limites daquilo que a independência que se espera de um juiz. Essa palavra é usada e abusada para justificar uma concordância, né, que não faz sentido. Não faz sentido. Como tu disseste bem na abertura, tem o lado de lá e o lado de cá, tem maioria e tem minoria, mas, cara, isso parece Congresso? Tem líder da maioria? Qual é a estrutura à disposição da minoria? A minoria pode fazer o mesmo trabalho que a maioria faz? Tem o mesmo apoio? Entendeu? Nós não estamos falando do parlamento, nós estamos falando de cortes superiores. Eu até disse num comentário na Bandeirantes essa semana, Pugina, que o termo isentão, se tem algum lugar que ele fica bem, é para o judiciário. O judiciário é que deveria ser isentão, porque é uma obrigação constitucional de ser isentão, né? Doutor Antônio Augusto, eu queria te ouvir sobre o assunto dos últimos dias aí, tecnicamente, essa questão do caso dos rádios, né? Se tem alguma consistência, se é narrativa. Eu vi que o senador Lazier Martins até propôs o adiamento do segundo turno. Queria compreender um pouco isso e ouvir tua avaliação técnica sobre esse assunto. Bem-vindo. Eu tenho convicção absoluta, tanto posso confidenciar aqui que eu subsidiei o senador com as questões relacionadas a esse pedido. Na linha do que o Pugina ponderou ali, nós não temos hoje um Tribunal Superior Eleitoral sereno. Nós não temos hoje uma justiça eleitoral liderada no contexto do Tribunal Superior Eleitoral, de modo a que possa refletir o posicionamento dos tribunais regionais. Os tribunais regionais eleitorais do Brasil caracterizam-se pela sobriedade e moderação nas suas decisões, mesmo naquelas decisões mais drásticas, com cassações de mandato, reprovações de contas de valores elevados, por exemplo, aplicação de sanção de inelegibilidade. Os tribunais regionais, tal qual os tribunais de justiça e os tribunais federais, não se refletem na justiça eleitoral composta no Tribunal Superior Eleitoral. A rigor, o que o Tribunal Superior Eleitoral emite são retóricas inconsistentes e inconvincentes, porque a democracia lá não vai bem, não vai porque o Tribunal Superior Eleitoral expediu uma resolução que viabiliza o poder do presidente unilateralmente, monocraticamente, de cercear a liberdade de expressão. Então, não é democrático. O Tribunal Superior Eleitoral hoje não expressa razoabilidade. E com relação a esses episódios, Benvenu, China e os telespectadores, eu confesso uma frustração, eu não imagino que o tribunal vá apurar, lá no âmbito das suas competências, os fatos como eles vêm sendo desdobrados na medida em que eles devem ser apurados. Eu não consigo vislumbrar esse cenário. Eu vejo outras instituições apurando, não o Tribunal Superior Eleitoral, por conta de que estabeleceu-se lá, inclusive, o inverso. O pedido, há um dispositivo constitucional em pleno vigor, que é o artigo 5º da Constituição Federal, seu inciso 34, a linha A, que permite a qualquer pessoa física ou jurídica postular ao judiciário em caso de lesão ou ameaça grave. E foi o que foi feito. E inverteu-se.
A decisão monocrática do presidente do tribunal diz que não, vocês não poderiam era ter gastado com auditoria. Só um pouquinho. O inconformado com um procedimento, com um fato, com um determinado episódio, ele tem o direito de se rebelar judicialmente, inclusive. Essa é a essência da disposição da Constituição. O vértice dessa provocação, organizada e formal a um tribunal, é a incidência de um fato. Esse fato pode ser provado. E nós temos hoje, dentro do Tribunal Superior Eleitoral, uma circunstância, no meu modo de pensar, absolutamente anômala, qual seja, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral integra o rol de magistrados que são sorteados para relatar representações por propaganda. Não há registro recente de situação dessa natureza. O presidente do tribunal é o gestor daquela corte. Ele o representa, ele o preside e vota em Minerva, desempatando. Esta é a tradição forense das cortes ditas superiores. Então, o que eu vislumbro, Benvenu e Pugina, são situações assim nítidas. Primeiro, a violação do princípio da igualdade. O fato é grave. Segundo, o Tribunal Superior Eleitoral se omitiu relativamente à tomada de providências no que tange à execução das inserções. Existe uma resolução do Tribunal Superior Eleitoral dispondo exatamente a respeito disso. Por fim, nesse contexto micro das questões relacionadas às inserções, o Tribunal Superior Eleitoral, no que tange a isso, ele não obedeceu à sua fiel missão de estabelecer o cumprimento de organizações livres e democráticas, porque se o tribunal monopoliza a organização e a administração das eleições, ele deve, sim, viabilizar o exame das questões ditas ilegais, equivocadas por erronia, sabe-se lá, por dolo, tem que se saber quem fez o quê, quando, com quem, como, muitas perguntas. Isso precisa ser apurado para transmitir segurança jurídica. Nessa linha também é importante observar que omitiu-se o tribunal relativamente ao controle da distribuição das redes contra as inserções, violando a própria resolução 23.610, que atribui ao tribunal o poder de polícia. Também houve aqui, me parece, violação ao princípio da transparência das eleições, porque o elemento da propaganda é vertical, ele é importante, ele é decisivo no pleito. A questão relacionada à eficiência administrativa, porque tem um componente nisso. Não se pode demitir um servidor da forma como foi demitido aquele cidadão que foi prestar ocorrência, que foi fazer um depoimento. E por fim, tem um elemento aqui que é a da igualdade de oportunidades entre candidatos. Evidentemente que esse contexto todo diz respeito a princípios constitucionais, princípios legais, mas nós estamos tratando, Benvenu, de um assunto muito importante que diz respeito às inserções. Isso fica como registro, e o precedente que tem que se tratar aqui é do exame dessa matéria, porque, afinal de contas, alguma coisa aconteceu que as pessoas não estão se dando conta, Pugina. As rádios estão tomando iniciativa por seus gestores, diretores, conselhos de administração, de manifestarem-se publicamente, mostrando que não houve o envio, que não foi disponibilizado isso, aquilo, situações porque eles prestam contas não ao Tribunal Superior Eleitoral, mas ao Ministério das Comunicações por conta das concessões. A um determinado momento pode aparecer uma filigrana jurídica, numa resolução, numa normativa lá, de uma agência ou do Ministério, e o concessionário perde a concessão por conta de um erro que não foi causado por ele. Então é grave. Certo. E isso, infelizmente, não está tomando o rumo da apuração no âmbito do Tribunal Superior Eleitoral. Está muito fácil, né? Decisão em meia hora, o peticionário, o autor da ação vira quase réu, se resolve em meia hora, não tem prova, teoria da conspiração, acabou o assunto. Não é bem assim que se trata essas coisas. Mas, Pugina, eu queria te ouvir um pouquinho sobre política também agora, né? O Lula ganhou a eleição no primeiro turno, apesar do histórico, apesar das denúncias de corrupção, apesar das coisas que se tem contra ele. O que explica isso? Tu costuma falar sempre, para além da política, da eleição, é a cultura. E as pesquisas estão dando de novo ele como favorito. Talvez ele vença amanhã. E aí, nos ajuda a entender essa decisão que o eleitor pode estar tomando. Nós estamos colhendo num pomar plantado.
Nós não estamos plantando para colher. Então, a realidade cultural é aquilo que o Olavo de Carvalho insistentemente... Mas antes de responder a isso, eu deixei de fazer aquilo que tinha dever de coração de fazer, que era expressar, antes da minha primeira fala, o meu carinho por ti, que era admiração pelo teu trabalho, né? E o quanto sou feliz por participar também com frequência do convívio inteligente e sábio do Antônio Augusto Maier dos Santos, né, com quem participei em tantos e quero continuar participando em tantos programas. Temos muita coincidência de entendimento e sempre aprendo muito com ele. Mas, voltando à questão desse pomar, o Olavo de Carvalho, aliás, usava uma outra analogia, ele dizia que a política é um navio que navega no mar da cultura, e nele vai para frente ou nele afunda. E nós temos no Brasil uma cultura que é produto de uma longa construção, que faz com que parcela expressiva do eleitorado tenha sido conduzida para votar em candidatos com o perfil do tipo do Lula. Eles não são orientados a votar em candidatos com outro patamar de conhecimento e de qualificação para o cargo. Verdade também, né, que a política, principalmente quando se trata de eleições majoritárias, exige, em função dessa questão cultural, qualidades ao candidato que muitas vezes são totalmente, aliás, que sempre são diferentes daquelas que se exigem para o desempenho da função. Aí um choque de talentos que raramente convergem para a mesma pessoa. Bom, com o padrão cultural da sociedade brasileira, que, ao invés de se ampliar, ela se retrai, ela diminui, com todo o trabalho que é produzido. E sobre isso eu não tenho a menor dúvida. Toda, como eu chamo, cadeia produtiva da educação, que vai desde o ensino pré-maternal até os cursos de doutorado e pós-doutorado, ali, na maior parte dos casos, principalmente na área das ciências humanas, que são aquelas que vão afetar mais diretamente a cultura, há um trabalho intenso, né, no sentido de fazer cabeça, de encolher cérebros, a ocultação de toda a divergência, há toda uma política de cancelamento que não é diferente daquilo que se vê acontecer em outros países que estão passando pelo mesmo fenômeno. De um modo geral, o que acontece aqui não passa de copia, traduz e cola, né, de conteúdos que são importados da língua inglesa, inclusive essa expressão cancelamento. Isso também acontece lá. Os mesmos fenômenos. E aí vai para a área de produção cultural, propriamente dita, vai para as igrejas, mas especialmente para a igreja, para o clero católico, com essa produção da mesma linha de reflexão e de compreensão, esse mesmo marxismo mambembe, não é? Que se infiltra, provocando divisões dentro da sociedade, essa mesma construção do conflito, a mesma coisa que está dentro do serviço público, principalmente nas carreiras de Estado, tudo, nos meios de comunicação. Olha o que aconteceu com o jornalismo brasileiro, olha a miséria que virou o jornalismo brasileiro. Então, esta influência, ela está presente e ela acaba determinando amplamente as decisões políticas. É o mar da cultura que explica essa torrente de votos que, de repente, surpreende aqueles que eu considero a fração talvez mais pensante da sociedade, sem nenhuma pretensão, realmente no sentido de compreender a amplitude dos fenômenos sociais, políticos e econômicos. A decisão política, e é por isso que tem que haver uma elite política bem selecionada, a decisão política envolve um nível de conhecimento e de informação
que não estão disponíveis para a sociedade, principalmente quando o jornalismo, a imprensa, os grandes meios de comunicação deixam de cumprir o seu papel, quando a universidade deixa de cumprir o seu papel, quando a educação deixa de cumprir o seu papel, quando as lideranças do setor econômico e produtivo deixam de cumprir o seu papel. Doutor Antônio Augusto, queria te ouvir também, tu como um cirúrgico, analista social, um pouco sobre esse ambiente aí e as narrativas que estão em jogo nessa eleição. Kleber, Gina, a questão da narrativa é uma questão preocupante, porque, infelizmente, o jornalismo brasileiro hoje vive numa sombra. Ele não revela mais o seu caráter informativo, não revela mais a sua missão de comunicação social. Infelizmente, o que nós temos hoje, uma parcela expressiva, diria que praticamente assim, ostensiva, são militâncias, são, a rigor, deformações de informações. Quando eu me recordo da eleição de 1989, a primeira eleição, posterior à última do Colégio Eleitoral, me lembro de Vilas Boas Correia, por exemplo, aquela sabedoria, aquela serenidade, aquela verdadeira escola de jornalismo, Castelo Branco, Castelinho, a erudição, a cultura, a capacidade de exteriorizar um comentário, um ponto de vista, em torno de um episódio, não de uma narrativa. E nós vivemos também um outro problema que me parece grave, e que ainda carece de uma análise mais detida, mais profunda, sobremodo quando o assunto diz respeito à política, e especificamente em torno de eleições, que é a disseminação de pretensas opiniões a partir de falsas premissas, que são esses cards, esses filmetes que se... Doutor Antônio Augusto, deixa eu só dar uma leve interrompida e quero que tu prossiga para me despedir de quem nos ouve pela Rádio Bandeirantes e convidar para que continue nos acompanhando no YouTube. Nós voltamos na próxima semana com mais uma edição e no YouTube a gente segue com o nosso Outro Olhar. Pode prosseguir, professor Antônio Augusto, estava acompanhando aqui o seu raciocínio. É que esse contexto todo, ele deforma. As pessoas recebem uma pseudo-informação, uma narrativa, e passam a respirar aquela atmosfera como se aquilo tivesse fé pública, fosse uma verdade cabal e absoluta, e gera uma disseminação, Pugina, tola, inócua. Os fatos não são exatamente aqueles. A narrativa, ela perverte a informação. A narrativa, ela perverte a informação. E aí entra a importância relacionada ao papel do Tribunal Superior Eleitoral, quando deveria estabelecer, num contexto, por exemplo, de um episódio dessa magnitude que aconteceu na quarta-feira, desdobrado na quinta, na sexta, que é o seguinte: explicar à população o que aconteceu, evitar o volume de narrativas, especulações em torno de um assunto importante, que são as inserções, os spots. Isso é muito importante, Pugina, porque os spots comerciais, eles são derivações da abreviação do horário eleitoral dito gratuito. Se foram introduzidos pelo Congresso Nacional pela via do processo legislativo, culminaram num texto de lei, gozam de jurisprudência, ora, isso é sério, é importante, então isso precisa ter um tratamento. No contexto da narrativa, desculpe a expressão, Kleber, Pugina, mas o que me parece, analisando isso de uma maneira, assim, cotidiana, porque sou um profissional do direito eleitoral, eu vejo que há um processo, muitas vezes, de imbecilização coletiva, buscando estabelecer como se isso fosse uma verdade total e cabal, e aqueles que divergem, que ousam divergir e ter um espírito crítico, são os hereges. Eu não consigo vislumbrar isso dessa forma, então eu sou um herege, porque é inadmissível aceitar basófias, mentiras, edições, falsificações e tomá-las como, isso é importante. Não, isso é irrelevante. Isso é irrelevante. Isso circula e toma um volume de boato e uma parcela da imprensa se abebera disso. Nós sabemos do que nós estamos falando. Então, isso, na verdade, é uma deformação do Sistema Nacional de Informações, porque a verdade é a seguinte: quem diverge disso está fora? Não, mas não é assim que funciona. Os fatos têm outra proposta. Isso precisa ser analisado de uma maneira isenta,
um fato. O fato. Não a especulação em torno do fato. Não a especulação em torno das consequências do fato. Calma. As coisas têm início, meio e fim. Um fato tem maturidade. Ele acontece, ele se desenvolve, e ele acontece e murcha. Ele some. É como a vida. Então, penso que o que tem proliferado disso é nocivo, danoso à democracia. É danoso, porque daqui um pouco se banalizou a ideia de que isso é a verdade. Não, não é a verdade. Não é a verdade. E quem deveria facilitar a busca dessa verdade, que seria na eleição presidencial do Tribunal Superior Eleitoral, ele não tem feito isso. Gina, no primeiro turno, a gente teve aí uma abstenção. Eu estou sem imagem aqui, Cleber. Nós estamos te vendo e acompanhando bem, pode ficar tranquilo. No primeiro turno, nós tivemos 32 milhões de eleitores que se abstiveram, né? A maior abstenção registrada dos últimos 20 anos, pelo que eu vi. Eu queria te ouvir, para a gente ir concluindo, um pouco sobre a obrigação cívica de irmos votar, né? Inclusive independente de lados, mas, enfim, num momento histórico tão tenso e tão dualizado quanto esse, né? A abstenção pode decidir a eleição. A abstenção, e tenho conversado com alguns que o fazem, né, e sempre eu acabo ficando até mesmo irritado com a gravidade destas omissões, porque essas decisões de não participar do processo, elas se dão num clima que não é de desinteresse, é de indignação. Mas, e como é que fica? Não gosto desse, não gosto daquele, então não voto em nenhum dos dois. Mas há uma responsabilidade de natureza moral que implica, numa situação assim, escolher o mal menor. Porque não escolher é aceitar o mal maior que pode decorrer dessa decisão. Olhar para essa balança e ficar indeciso sobre qual é o mal menor, na hipótese de que ambos sejam dois males, eu coloco no nível assim da incapacidade, da perda de muitos sentidos. Não só da visão, não só da audição, mas muitos sentidos. Ficam prejudicados, mostram-se prejudicados. Aqui tem uma obrigação de decidir. Escolher, se quero a liberdade, se eu quero liberdade, eu vou procurar onde é que ela está. Quem está mais perto dela? Quem me acena mais fortemente com ela? Quem tem compromissos com ela? Quem tem demonstrado compromissos com ela, independente de outras coisas das quais eu possa desgostar nesse ou naquele candidato. Se eu quero proteção dos meus valores, idem. A sociedade precisa de alguns pilares sem as quais ela se fraciona e se torna objeto de apreensão por alguém. Uma sociedade que não tenha uma estrutura familiar, onde a família seja algo, para todos os efeitos, superior ao Estado, um espaço intransponível de proteção da vida, da construção da dignidade, da transmissão dos valores, se ela perde isso, ela fica vulnerável. Se ela perdeu o sentido de história, perdeu o passado, porque se a família não tem a sua reverência, se a família não tem, em algum lugar, ao alcance dos olhos, o retrato do vovô e da vovó, mostrando que é uma continuação, que é uma continuidade ali de tradição e de valores, as pessoas acabam virando um objeto qualquer, como eu digo, um pé de alface, que de repente aparece e vai desaparecer, e enquanto está por aí, vive da mão para a boca. Mas a vida é muito mais do que isso. Se a pessoa descuida, calcifica
a espiritualidade, a dimensão espiritual do ser humano como tarefa a ser construída na sociedade, ou como algo a ser destruído, e sempre que acontece a destruição de um desses pilares e de ambos, nunca é de um só. Quando esses pilares são destruídos, o que vem depois é um totalitarismo qualquer, em algum modelo, porque o Estado totalitário, a usina dos ditadores, dos opressores, essa usina está muito bem localizada. Ela precisa que o Estado seja maior que tudo. E nós queremos o Estado ao nosso serviço, ao serviço da sociedade, a serviço da pessoa humana e da sua dignidade. O Estado não pode ser esse senhor que entra com o pé na porta. O Estado não pode ser esse senhor que quer tudo já e agora, ao meu modo. Quem é que está defendendo a liberdade? A omissão é um pecado gravíssimo nestas circunstâncias, principalmente para quem vive um momento histórico como este em que estamos vivendo. Doutor Antônio Augusto, também queria ouvir uma mensagem final tua, cívica, né, sobre esse momento, sobre a necessidade de participação, sobre as consequências de uma omissão ou de uma abstenção. A questão relacionada ao ato de votar, ela suscita diversas posições, emoções. Entretanto, partindo-se da ideia que o voto nulo e o voto branco são também manifestações lícitas, é preciso reconhecer que elas, ao mesmo tempo, não são exatamente válidas. Pelo contrário, o voto branco, o voto nulo, são votos que simplesmente omitem a pessoa de um significado inserido em sociedade e na vida social. Não adianta. O voto em branco, o voto nulo, repito, ainda que tolerados e possíveis na urna eletrônica, eles não fomentam o amadurecimento do cenário. As pessoas dizem que a democracia brasileira ainda é, assim, em processo de engatinhamento. Eu divirjo frontalmente. A democracia brasileira ela já está, a rigor, estabelecida num patamar de maturidade. Ela tem sido, ultimamente, um pouco maltratada e revela-se, muitas vezes, desprezada por aqueles que pregam a democracia. Estes são verdadeiramente os espinhos da flor. Então, eu tenho a convicção absoluta, entre os nomes, é preciso que se reflita e que se escolha um. Porque para o eleitor, sobremodo em segundo turno, Percival e Kleber, a votação é célere, são segundos. Entretanto, os mandatos advindos destes segundos são no mínimo de 4 anos. A excepcionalidade se deu lá no primeiro turno com a eleição para o Senado, que são 8. O que também me parece necessário rever no futuro. Essa petrificação de 8 anos de mandato para o Senado. Mas em segundos turnos, nós estamos falando de eleições que têm mandatos de 4 anos. Então, se o eleitor alega um cansaço, uma desilusão, um desconforto, não é o momento de simplesmente dar fôlego a esse desconforto e esse desentendimento mental dele acerca de que não tem opção. Ele tem que ter uma opção. Fica cansado a partir de segunda, aí pode ser, né? É isso, a proposta é essa. Porque o que acontece? O Pugina referiu aqui a questão da liberdade esta que abre a Constituição Federal. Nós precisamos manter esta liberdade intocável, nós precisamos ter a liberdade estabelecida como premissa de existência. Me parece isso. E a opção do voto branco e nulo não serve nesses momentos. As pessoas têm que ter a noção de que segundos derivam minutos e os minutos vão resultar depois que sai da sessão eleitoral, guarda o título no bolso ou o documento, e depois tem 4 anos pela frente. Custa passar 4 anos. Então, penso, modestamente, que é necessário ir votar, sim, domingo, porque, afinal de contas, o cheque é mais do que em branco. Né? Ele não está, na verdade, não tem nem a numeração. Então, é preciso ter um cuidado com isso. O voto branco, o voto nulo, ele não serve quando se trata de eleição majoritária. Então, vá votar.
Vá votar, até para que depois, diante da sua manifestação, do seu voto, tenha a noção do quão importante é o voto. Porque, às vezes, antes da eleição, o voto pode não significar, aí vem esse desconforto, desinteresse, mas e posteriormente? Né? Então, eu penso isso, Kleber, o voto é, hoje no Brasil, um direito-dever, ele é um direito-dever, com algumas consequências, inclusive a quem não vota, mas na perspectiva da cidadania, me parece que é imprescindível arredar essa ideia do desconforto, da desilusão. Não, tem que ir votar. Muito bem. Queridos, bom voto então para nós todos, obrigado. Ouvir vocês é sempre uma aula. Deus abençoe. Pugina, bom final de semana. Bom voto. Igualmente, amém. Doutor Antônio Augusto, obrigado. Bom voto também, bom final de semana, bom domingo cívico. Retribuo a vocês, foi uma oportunidade extraordinária, é sempre maravilhoso o convívio com o Pugina, contigo, e quero deixar consignado aqui que vocês são duas pessoas às quais eu debito o maior carinho e respeito, pessoal, profissional, suas trajetórias, seus exemplos de vida e comportamento. Sou um privilegiado em privar desses minutos, desses momentos com vocês, e quero deixar consignado aqui a minha alegria, minha satisfação de mais uma vez participar aqui da programação contigo, Kleber, te dizer o quão satisfatório é poder participar e aprender, me abeberar dos conhecimentos de vocês dois. Tenho certeza que quem ganhou com isso foi a audiência que nos assistiu aqui. Muito obrigado. E a recíproca é absolutamente verdadeira, doutor Antônio Augusto, a teu respeito, sei que falo pelo Pugina também. Meus queridos, o Outro Olhar fica por aqui, o programa é produzido pelos jornalistas Cassiane Osório e João Vargas, sob a coordenação da Critério, resultado em opinião pública. Além de rodar no rádio, né, você pode também acompanhar a íntegra dos nossos programas no Spotify, no YouTube, só procurar pelo meu nome, Kleber Benvenu, com GNU no final. Bom voto, bom domingo e até o próximo programa.